por tua graça e somente por ela. Estamos aqui reunidos em teu nome, Senhor, para aprender de ti, que é manso e humilde de coração, e sabemos que desta forma encontramos e sempre encontraremos descanso para as nossas almas. Ajuda-nos em meio às nossas inúmeras fraquezas, Senhor, a crescermos na graça e no conhecimento de ti, a nos desenvolver, para que possamos dar os frutos que evidenciam a nossa filiação divina, Senhor. Agradecemos pelo restabelecimento da saúde da mãe da Henrique. Continua, Senhor, a falar conosco, a guiar os nossos passos. Nos ajuda, Senhor, a discernir os pensamentos e as intenções do coração, de tal forma que possamos andar pelo teu caminho, somente por ele. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Hoje a gente vai tentar, mais uma vez, concluir o Salmo 73. O título da nossa mensagem, ele já é autoexplicativo. Tempos difíceis, muitas vezes enfrentamos tempos difíceis. É difícil enxergar a soberania de Deus, e esse é o título. A dificuldade de enxergar a soberania de Deus em tempos difíceis. Às vezes não temos dificuldade de enxergar a soberania de Deus no nosso dia a dia, no cotidiano. Nós enxergamos a soberania de Deus quando o salário entra na conta na data certa. Enxergamos a soberania de Deus muitas vezes agradecendo à noite pelo dia que tivemos, iniciando o dia agradecendo pela noite que tivemos, mas em tempos onde muitas vezes sentimos que o chão se abre, é difícil a gente enxergar a soberania de Deus, saber que aquela dificuldade, aquele momento que não esperávamos, está debaixo do propósito divino. E antes da gente iniciar a exposição do Salmo 73, a parte final, eu queria convidar os irmãos para passar comigo em duas passagens. A primeira delas, bastante conhecida, Mateus 26. O Senhor Jesus está momentos antes de ser preso, e ele vai orar. Os seus discípulos estão com ele, os seus apóstolos. Ele chama três, nós sabemos quais são aqueles mais próximos dele: Pedro, Tiago e João. E eu queria fazer a leitura, se os irmãos permitirem. O versículo que eu quero falar com vocês é só o 41, mas eu gostaria de fazer a leitura a partir do 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, sabemos que são Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Você imagine ouvir essas palavras do próprio Jesus. Como foi um choque para aqueles três homens. Eles que viram Jesus fazer as coisas mais maravilhosas, falar como ninguém falou. De repente ele ouve essas palavras do Senhor Jesus, e o Senhor diz: eu estou com a alma profundamente triste até a morte, vigiai comigo. E a gente sabe que eles não conseguiram vigiar. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice.
Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nem uma hora prestes vós vigiar comigo? Perceba como a responsabilidade de Pedro era maior. Estavam em 3 aqui, mas o Senhor se volta a Pedro. E então o versículo que eu queria tratar com vocês, versículo 41, vigiai e orai. Preste atenção nesses 2 verbos, vigiai. A ideia de vigiar significa estar de prontidão, estar de alerta, estar com os olhos abertos, entender que nós estamos em um momento de perigo. Isso é a vigilância. Nós temos no nosso dia a dia o termo vigia, é aquele que fica em um determinado local tomando conta de um determinado ambiente. Vigiai. E aqui Jesus diz: e orai, porque em vão vigia o sentinela se Deus não guarda a cidade. E a vigilância e a oração, elas se complementam. De maneira que se você diz que está orando, mas não vigia, a sua oração é mentirosa. Se você diz que vigia e não ora, você é uma pessoa que não confia em Deus e sim na sua própria força. Mas Jesus apresenta esses 2 elementos, essas 2 ordenanças que, se fossem obedecidas como deveriam ser, elas nos protegeriam de muitos momentos que nós passamos porque não vigiamos e não oramos. Para que não entreis em tentação. Perceba, vigiai e orai para que não entreis em tentação. A ideia aqui, eu não sei se os irmãos já assistiram algum tipo de filme assim, mas é como se você estivesse andando por um caminho e de repente você se vê em um vale. O que é um vale? É um caminho no meio de 2 montes. E normalmente o vale era o local onde as pessoas faziam as suas armadilhas, onde os malfeitores faziam os seus assaltos, até porque no vale a pessoa que está passando por debaixo fica extremamente vulnerável. Então o que o Senhor está mostrando aqui é para que não entreis em tentação. É como se você estivesse percorrendo um caminho. Sabemos que o caminho é perigoso, mas muitas vezes não damos a devida atenção aos alertas e andamos de maneira imprudente. Então ele diz: para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, aqui é o que eu queria mostrar para vocês, como em momentos de dificuldade é difícil enxergar a soberania de Deus, é difícil entender que Deus está no controle daquela dificuldade que está nos dando tanto sofrimento, muitas vezes nos deixa perplexo, como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios. E o que fazer então? E antes da gente voltar ao Salmo 73, eu queria mostrar para vocês hoje que assim como Asaf teve esse encontro com Deus, que o livrou de se desviar dos caminhos do Senhor, nós vamos ver que o profeta Isaías também passou por uma experiência parecida. Essa passagem de Isaías é muito conhecida, mas talvez a aplicação que a gente vai demonstrar hoje aqui, essa abordagem não seja tão usada, apesar de estar no contexto do que a gente está lendo. Nós todos conhecemos que o profeta Isaías, ele era parente do rei Uzias. E o rei Uzias foi um rei temente a Deus na maior parte da sua vida, um rei que Deus fez prosperar, teve inúmeras vitórias em batalha, conseguiu restabelecer territórios que haviam sido perdidos antes por Israel.
Mas quando ele atingiu um determinado momento da sua vida, ele se ensoberbeceu. E ele imaginou que podia ser alguém mais do que um rei. Ele poderia fazer o que ele bem quisesse, entendesse, uma vez que ele acreditava ter poder para isso. Então, ele disse que iria ele mesmo apresentar as ofertas ao Senhor, mesmo sabendo que esse era um atributo específico dos sacerdotes. Nós sabemos que por essa razão o rei Uzias foi sentenciado pelo Senhor a morrer leproso. E é justamente nesse momento que o profeta Isaías está passando também por uma crise de fé. Ele agora se pergunta intimamente, ele que era o profeta de Israel, ele que era aquele que as pessoas buscavam em momentos de dificuldade. Como é que a gente sabe disso? Quando Senaqueribe cercou o reino de Judá, o rei agora Ezequias busca quem? O profeta Isaías. É o profeta Isaías que é o intercessor, é aquele que fala com Deus, e Deus, por meio do profeta Isaías, manda o recado para Ezequias, dizendo: olha, essa luta não é sua, Isaías, Ezequias, perdão, essa luta é minha. E a gente já sabe o que foi que aconteceu, como Deus envia um único anjo e ele extermina em uma única noite centenas de milhares de soldados inimigos, faz o rei voltar. Então, o profeta Isaías aqui, no início do seu ministério, versículo 1 do capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias. Então, ele diz aqui o momento difícil que ele estava passando, pois quando você pega os livros históricos do Antigo Testamento, Crônicas e Reis, né, 1ª e 2ª Crônicas, 1ª e 2ª Reis, você percebe como era difícil surgir algum rei correto. Muitos e muitos, a maioria dos reis eram homens ímpios, e até quando surgia um correto, ele se desviava. Vemos o caso de Uzias, temos o caso do próprio Salomão. Então aqui Isaías está perdido, ele está se sentindo assim perdido. E agora, o que vai ser da nossa nação? O rei Uzias morreu. Quem nos liderará? Os povos vizinhos, sabendo da morte do rei, logo se levantarão contra nós. O que será de nós? Essa é a preocupação do profeta. Vemos que Jeremias era assim, mesmo sabendo da desobediência do povo, da punição que viria, Jeremias intercede pelo povo. E aqui Isaías também, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Perceba, a maior experiência de Isaías foi justamente nesse sofrimento. Ele havia perdido não somente um ente querido, mas um rei que havia reinado e havia triunfado em batalhas no nome do Senhor. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E é isso que é importante que a gente entenda. Em momentos de dificuldade, Deus continua no mesmo lugar, no seu alto e sublime trono. Pode subir presidente, cair presidente, pode ter impeachment, pode ter guerra, pode ter o que for, Deus continua no mesmo lugar. Deus não se surpreende com nada. Deus nunca é pego de surpresa. Eu vi o Senhor assentado, e a ideia de assentado fala justamente disso, de alguém que está conduzindo o seu reino de maneira sábia, sem nenhum tipo de susto, sem nenhum tipo de preocupação. Está acontecendo aquilo que ele já sabia que aconteceria, porque ele é onisciente. Ele está no controle de tudo. Ele sabe o final da nossa história antes mesmo do início. Então ele diz:
E as abas das suas vestes, as abas, irmãos, é o que a gente chamaria, né, da bainha, é a parte mais baixa da roupa. E as abas das suas vestes enchiam o templo. Perceba, onde ele tem essa experiência com Deus? No templo. Igual ao Asaf que nós estamos estudando. É justamente no templo, no lugar em que o próprio Deus disse que se revelaria de forma especial. E ele cumpre mais uma vez a sua palavra. E aqui a gente percebe, né? Tem gente que gosta de usar essa palavra serafins para meio que dividir, né? Uma espécie de hierarquia angelical. A gente tem aqueles assim que são muito anjos, que são os querubins, são os maiores de todos. Aí vem assim na escala os serafins, depois os serafins tem os arcanjos e depois tem os anjos. Não tem nada a ver. A Bíblia é assim, é anjos e tem um arcanjo, que é o arcanjo Miguel. A palavra arque significa aquele que lidera, aquele que está à frente. Por isso ele é o general do exército do Senhor. Só ele que é arcanjo. E o serafim é uma definição da função desse anjo. Serafim significa seres de fogo. Isso revela um atributo de Deus, não somente a sua onipotência, mas também a sua onisciência. Porque a luz não é só uma demonstração de força, o fogo, mas também é uma demonstração de que se enxerga as coisas da maneira correta. Serafins estavam por cima dele, ele está no trono sentado, e esses seres estão voando ao redor. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. Cada um deles 6 asas, e até algo assim que se você visse, talvez você se assustasse, porque a gente não está acostumado a ver um anjo com 6 asas. Não aparece em Hollywood, não aparece em desenho animado. Normalmente os anjos que aparecem só tem 2 asas. Se a gente visse esse anjo, era capaz da gente dizer: sai, em nome de Jesus, né? Ele fica meio assustador. Como é que pode? Ele está tapando o olho dele? Não pode? Ele está tapando o pé? Isso é uma coisa estranha. Não, isso não tem nada estranho, é isso mesmo. E aqui demonstra como esses seres, apesar de não terem pecado, de existirem nesse propósito de estarem na presença do Senhor, eles ainda assim cobrem os seus rostos. Por quê? Porque eles não são dignos de olhar para Deus. Eles cobrem os seus pés porque eles são criaturas, eles não se veem dignos de estarem na presença de Deus. E nós que somos seres pecadores, indignos, não temos uma reverência sequer diabólica, porque os demônios creem e tremem. Então aqui, e clamavam uns para os outros. Eles estão falando uns com os outros, a semelhança do que a gente estudou em Malaquias, quando um crente vira para outro crente e diz: e aí, vamos lá? Como nós vimos em Hebreus capítulo 10, que devemos nos estimular ao amor e às boas obras. Aqui são os anjos que se estimulam. E eles estão falando uns para os outros. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. É a única vez que você vê um atributo de Deus elevado à terceira potência. O que significa isso? Que a santidade de Deus é o atributo que permeia todos os demais atributos. Como assim, pastor? Deus é justo, e a sua justiça é santa. Deus é amor, e o seu amor é santo. Deus é ira, e a sua ira é santa. Então, a santidade de Deus é o atributo que define o próprio Deus, de maneira que todos os demais atributos necessariamente são como o Deus que é santo, são santos também. Toda a terra está cheia da sua glória. E por que essa expressão, uma vez que a terra está cheia de pecado? Porque o pecado do homem, por mais imundo que seja, não pode manchar a santidade de Deus. A ideia aqui é que o Deus verdadeiro não se parece com os deuses mitológicos, não se parece em especial com os deuses gregos, que precisavam da adoração dos homens para terem poder. Se os homens deixassem de acreditar neles, eles desapareceriam. Pois é, o Deus verdadeiro não é dessa forma.
Muitos se perguntam por que Deus criou o homem, e a resposta é tão ridícula quanto a pergunta. Porque a resposta normalmente vem nessa direção: acho que Deus estava se sentindo sozinho. Mas como pode se sentir sozinho se existiam já milhões e milhões, centenas de milhões de anjos no céu? Como se sentir sozinho se o próprio Deus é 3 em 1 e 1 em 3? Como se sentir sozinho? Não, porque Deus criou o homem, porque Ele quis. No catecismo, de Westminster é colocado que Deus criou o homem para que o homem glorificasse a Ele e usufruísse de toda a sua criação. Isso de fato é algo que a gente extrai da Bíblia, mas não existe um versículo específico que diga isso, como que uma explicação para essa pergunta: por que Deus criou o homem? Não, a gente fala isso porque é uma forma da gente entender o propósito de toda a criação. E existem coisas, como o próprio apóstolo Paulo nos ensina, que nós conhecemos em parte. Somos seres extremamente limitados, principalmente no nosso relacionamento com Deus. Deus é infinitamente maior do que os nossos pensamentos. Então, qualquer coisa que a gente pense de Deus, Ele é infinitamente maior. Versículo 4: as bases do limiar, as bases do templo se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Fumaça, ela representava sempre a presença de Deus. Fumaça também representa a oração que sobe de maneira agradável a Deus. No versículo 5 de Isaías 6: então disse eu, ai de mim. E olha a ideia que tem aqui também, Asaf fala: meu Deus, só o que eu pensei, se eu falasse em voz alta, já seria um pecado sem tamanho. Eu pensei que Deus não era bom com o seu povo, que Deus era bom era com os ímpios. Não, isso não é verdade. E aqui Isaías diz: ai de mim, eu estou perdido. Se nós tivéssemos temor a Deus, muitos dos erros que ainda cometemos seriam evitados. Porque sou homem, eu sou homem de lábios impuros. Olha, irmãos, nós estamos aqui cerca de 700 anos antes da vinda de Jesus. É o período em que o profeta Isaías profetiza. E Jesus, quando vem, ele diz: olha, não é o que entra pela boca que contamina o homem, é o que sai dela. E aqui a gente vê essa constatação 700 anos antes, pelo profeta: eu sou um homem de lábios impuros. Por que lábios? Porque os lábios revelam o que está no nosso coração. Então, o que você tem falado, o que você tem postado, o que você tem pensado, Deus sabe. Isaías sabia que Deus sabia. Porque eu sou um homem de lábios impuros. E olha o perigo de andar no meio de pessoas impuras. Perceba que quando o apóstolo Pedro prega o primeiro sermão da igreja, em Atos capítulo 2, ele, de maneira imperativa, diz: sai do meio deles. Não fique andando com aqueles que não querem nada com Deus, sejam eles incrédulos abertos ou falsos crentes. Cuidado com a companhia destes. Então aqui ele diz: eu moro no meio de um povo de impuros lábios. Olha como nós deveríamos vigiar mais também em relação às nossas companhias. Talvez você diga: é melhor só do que mal acompanhado. Não, um cristão nunca diz isso, porque um cristão sabe que nunca está só. Ou você está com Deus, ou você está na companhia dos demônios. Ah, mas eu sou crente, o demônio não pode me possuir. Verdadeiramente, se você é crente, o demônio não pode entrar em você, mas ele pode te acompanhar e te influenciar e te dar muitas ideias erradas que te trarão sofrimento. Os meus olhos viram o rei. E como foi que começou essa passagem? O rei Uzias tinha morrido. Preste atenção, o rei, na expressão na morte do rei Uzias,
o rei está minúsculo. E aqui agora, meus olhos viram o rei maiúsculo. Por que isso? Sabemos que esse texto não foi escrito originariamente em português. Ele foi escrito em hebraico. E são palavras distintas. Existe o governante de homens, e nós temos um exemplo, por exemplo, trazendo para o nosso contexto, prefeito. O que o prefeito faz? Ele gerencia uma cidade. O que um governador faz? Ele gerencia um estado. O que o presidente faz? Teoricamente, ele deveria administrar o país. Teoricamente. Então, essa ideia de rei, a gente que às vezes tem uma ideia meio diferenciada, como por exemplo o rei Agripa. Mas como o rei Agripa, se naquela época quem mandava era o Império Romano? Porque a ideia de rei é essa ideia de administrador local também. Não é a ideia de supremo soberano. Claro que no decorrer da história muitos desses reis se declaravam supremos e soberanos, mas não é o caso de todos. O rei também era alguém que administrava um determinado local. Então aqui viram o rei maiúsculo, e agora a definição desse rei que ele viu: o Senhor dos exércitos. E essa é uma expressão que quer enaltecer, que quer evidenciar um determinado atributo de Deus. Qual é? A onipotência. Muitas vezes a gente se sente inseguro pelos inúmeros perigos que sofremos, sejam perigos físicos, sejam perigos psicológicos, né? Nós muitas vezes nos sentimos inseguros nesse mundo, e essa sensação de insegurança por si, ela não representa um mal, se essa sensação de insegurança te coloca aos pés do Senhor, de onde de fato provém a nossa segurança, aonde nós deveríamos nos sentir seguros, na sombra do Altíssimo. Então aqui, essa é a expressão: eu vi, é o rei, é o Senhor dos exércitos. Nada a temer. Nada a temer. Versículo 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirada do altar com uma tenaz, aquele instrumento que se mexe na brasa. Com a brasa tocou a minha boca. Por que tocou a boca? Justamente porque a ideia aqui é de purificar as palavras, para que nós possamos falar coisas que de fato sejam condizentes com o Deus que cremos. É como João: você é o profeta que estava se esperando? João, você é o Messias? João, quem é você? Eu sou uma voz que clama no deserto. Então essa é a ideia. O que eu falo vem da parte de Deus. Isaías também. Por quê? Porque a sua boca foi purificada. Versículo 6 ainda. E eis que tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Versículo 8. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E olha que coisa interessante. Perceba que o profeta Isaías, ele vai até o Senhor, e ele não está indo até o Senhor querendo que o Senhor dê a ele alguma tarefa. Pelo contrário, ele está indo até o Senhor porque ele está achando que ele não tem mais tarefa, ele não tem mais um propósito de vida. O próprio povo, que é o seu povo, está se sentindo perdido, uma vez que o referencial do povo era o rei, e agora o rei morreu, e morreu dessa forma trágica, por uma desobediência tamanha que o próprio Deus teve que puni-lo. E agora Isaías, ele ouve do Senhor algo que ele não esperava. Depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E eu quero que você preste atenção, porque são algumas pessoas falando, não só o Senhor. No versículo 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: quem foi que falou com ele aqui primeiro? O serafim. Então, veja como o serafim fala e como o Senhor fala. Deus, ele interage com a gente de várias formas.
nós temos que estar sempre atentos. Deus está sempre falando conosco, nós é que não percebemos. Versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: agora não são mais os serafins, agora é o próprio Senhor. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Olha que coisa linda. Aqui, olha que coisa. Nós. Quem é nós aqui? Quem são nós? Nós é Deus e o seu time. Então é como se dissesse: eu estou querendo escalar um time aí, mas eu não sei que eu vou escalar. A maioria das pessoas hoje, eles fazem aquele sinal bem característico do futebol. Sabe qual é, né? Bota outro no meu lugar. Por quê? Porque minha semana está muito ocupada. Esse ano 2023 está assim, daquele jeito. Aí você fala: que jeito? Aquele. Ninguém sabe, nem a pessoa. Aí diz: é daquele jeito, né? Então, quem é que eu vou enviar? Já que está todo mundo ocupado. Porque a gente está vivendo um período de crise financeira. Então, se a pessoa já trabalhava, como lá no Egito, já fazia os tijolos lá, agora vai ter que trabalhar 2 vezes, porque a palha não vai chegar. Vocês vão ter que ir lá atrás da palha, porque vocês ficam com esse negócio de querer adorar a Deus. Não vou deixar adorar a Deus aqui não. Antes eu trazia a palha até vocês, agora já que vocês estão com tempo de sobra para querer buscar a Deus, vão ter que ir atrás da palha também, para não ter tempo nem para se coçar. Quem você acha que rouba o seu tempo de adoração a Deus? E eis que, disse eu, Isaías, sabe, Isaías já era profeta, Isaías tinha o que fazer, Isaías tinha filho, tinha esposa. Você já leu o livro, você sabe que ele tem no mínimo 2 filhos, esposa. Mas e agora? Não, sou eu, Senhor, pode, bota aí meu nome, Isaías. E se não tiver mais ninguém, Isaías, eu vou. Isso é fé. A gente tem fé. É uma frase, né, de um puritano: um homem com Deus está sempre em maioria. Bonito falar, né? Difícil é viver. Quando o negócio aperta, né? A gente olha para um lado, olha para o outro, vê a quantidade de ímpios, vê aqueles que se diziam do povo de Deus, como na época de Gideão: vai embora os covardes, de uma pegada só, vai 20 mil embora. Como assim? Tinha 32 mil pessoas, tinha 32 mil pessoas aqui na estante. Vai embora os covardes, 20 mil embora. 12 mil ainda é muita gente. Bora para o povo para beber água. Vamos ver quem está vigiando e quem não está. Ficaram só 300 dos 32 mil que vieram para a batalha. Pois é. Aí você diz: mas isso é na época de Gideão, Juízes, né? Mais de 1000 anos antes de Cristo, né? Juízes, ele vem justamente nesse período entre 1400 e 1000 antes de Cristo, nesse intervalo de tempo de quase 400 anos. Mas o Senhor Jesus fala: a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Por que será que os ceifeiros são poucos? Porque a grande maioria das pessoas está como o apóstolo Pedro antes da conversão, mais preocupado com as ambições humanas do que com a vontade de Deus. E sempre aquela frase que coloca o homem no centro do mundo: tem misericórdia de ti mesmo. Por que sua vida tem que ser tão difícil assim? Deus não quer que você sofra. Quem te disse isso? Eu acho interessante, sabe? São coisas assim que me chocam até hoje. Esse padre católico, né? Cantor que cobra 50 mil a 100 mil reais por show, que tem aquele cabelinho pro lado, como é o nome dele? Fábio de Mello. Pois é. As pérolas dele. A última dele que eu vi foi: você reconhece um amigo de verdade, não em tempos de dificuldade, mas quando você está com a vida
de sucesso, porque só os seus amigos aguentarão ver você feliz. Eu falei, meu Deus, que homem inteligente, né? Como uma pessoa fala uma estupidez dessa? Por quê? Porque só um milionário pode dizer isso como ele. Só uma pessoa como ele, escritor de livros, que tem essa vida de popstar, sendo ele um líder religioso, vai falar uma estupidez dessa num país de tanta gente sofrendo. Não, amigo de verdade é aquele que aguenta ver a sua felicidade. Meu filho, um homem desse, ele nem está estudando história. Porque você pega a história, você vê, até os ímpios sabem que amigo de verdade é uma dificuldade. Porque quando as coisas estão indo bem, tem um monte de bajulador do seu lado. Aí vem um padre desse, cheio de demônio, e larga uma pérola dessa para aqueles que já se acham vencedores. Pronto, aí você viu o que o padre falou? Então, eu que tenho minha vida de sucesso, vou buscar ainda mais de sucesso, porque aí os verdadeiros amigos virão. Porque os verdadeiros amigos são aqueles que ficaram do meu lado quando minha vida ficar muito boa. Porque só um verdadeiro amigo aguenta ver a felicidade do outro. Meu Deus, que sabedoria do cão! O mundo aplaude esse tipo de frase, né? Um líder religioso e tem um Novo Testamento igualzinho ao nosso. Supostamente o Jesus dele também morreu crucificado. E fala uma coisa linda dessa, né? E tem gente que ainda diz, mas às vezes esse pessoal assim fala umas coisinhas bonitas. Deve falar, o diabo é assim, de vez em quando ele disfarça, mas de vez em quando não, dá uma dessa daí que você já vê logo. Chifre, rabo, sente cheiro de enxofre. Porque para falar uma frase dessa tem que estar muito endemoniado. Mas o pessoal aplaude, porque o pessoal quer isso. Quem você conhece que não quer sucesso? Primeiro que você nem sabe o que significa a definição de sucesso. Sucesso não é você se tornar uma celebridade. Não, sucesso é você ter a vida que você mesmo projetou. Nem todo mundo tem uma visão megalomaníaca. Às vezes a pessoa tem uma visão mais simples da sua vida. Só o fato de você atingir aquilo que você projetou, isso já é sucesso. Então tem gente que diz, não, eu projeto ter 3 refeições por dia. Isso é sucesso. Eu projeto ter um corpo saudável. Isso é sucesso. Então, é a mesma ideia equivocada, definição de prazer. Quando a gente fala prazer, as pessoas pensam logo em moralidade, para revelar a mentalidade imunda delas, né? Prazer não, prazer é uma sensação que você sente quando você está sentado numa posição desconfortável e você se acomoda na cadeira e diz, essa posição agora ficou boa, minha coluna ficou reta, agora encaixou direitinho, está tranquilo. É a sensação que você sente quando chega com sede e bebe um copo de água na temperatura de cada um. Eu gosto de água gelada, tem gente que já gosta de água natural. Então você bebe a sua água na temperatura que você gosta e você sente prazer. Prazer é essa sensação de satisfação. A grande questão é que a maioria do mundo sente prazer em coisas perversas, né? Isso é um fato. Mas a palavra é prazer. Então, nós é que muitas vezes pegamos determinadas palavras e associamos a coisas que em absoluto elas estão ligadas, não estão ligadas necessariamente, né? Então aqui o profeta Isaías, ele diz, envia-me a mim, Senhor. E por que hoje a gente não diz a mesma coisa? Ou se diz, não diz com a mesma sinceridade de Isaías? Porque a gente está muito ocupado para Deus. A gente tem a nossa agenda, a gente tem as nossas obrigações. A gente tem os nossos projetos. Nós temos as nossas autoimpostas obrigações, né? No meu caso, por exemplo, eu sou pai. Então, eu tenho que sustentar os meus filhos. Não, eu não tenho. Eu tenho que confiar mais em Deus. Isso sou eu falando comigo mesmo, né? Então, nós nos autoimpomos muitas vezes determinadas atividades e como cristãos nós não deveríamos estar carregando esses fardos. Mas não me entenda errado, eu não estou dizendo que você
coloque ou viva uma vida sem dificuldade. Não, é porque se a gente estiver colocando algumas coisas, invariavelmente a gente vai estar deixando de colocar outras. Então aqui o profeta ele diz, versículo 9, então disse ele, vai e diz a este povo, ó, essa era a missão de Isaías. E aí você pensa, não, eu vou pregar, os estádios vão se encher, o povo vai me aplaudir. Não, aqui é igual a Paulo, que foi apedrejado em determinada cidade, perseguido em outra, açoitado em outra. Isaías, versículo 10, ouvi e não entendais. Mas como assim, Senhor? Pois é, Isaías, você vai pregar, e o povo não vai fazer a mínima ideia do que você está falando. Foi esse livro que o eunuco precisou de ajuda para entender, não foi? Ele estava lendo o livro do profeta Isaías quando Filipe chegou. Vede, não percebais, torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe aos ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração e se converta e seja salvo. Você já sabe que você já ouviu esse versículo no Evangelho, quando Jesus explicou para os seus discípulos porque ele falava por parábolas. Então, muitas vezes nós que pregamos o Evangelho, e eu falo nós, incluindo todos vocês comigo, porque pregar o Evangelho não é uma atividade específica de um grupo de crentes, mas é algo que todo crente tem que fazer. Nós pregamos o Evangelho, muitas vezes nós pregamos o Evangelho com uma visão deturpada, achando que se a gente explicar bem direitinho, o ouvinte, o destinatário da mensagem vai se tornar crente, vai ser certo, vai no alvo. Não, é só eu ver aqui as minhas anotações, está tudo batendo. Não, aqui vai, eu vou falar esses 4 pontos aqui, a pessoa vai entender. Semana que vem está batizada, daqui a um mês está mais crente que eu, aleluia. Não, não é assim. A semente é uma, mas os solos em que ela cai são 4 tipos diferentes. Só um a gente sabe que é o que vai dar fruto. Então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades. O apóstolo Paulo explica aos Tessalonicenses, eles não estão entendendo muito bem o mesmo conflito que Asaf teve, os Tessalonicenses tiveram. Os ímpios estavam se dando bem, os cristãos perseguidos e debaixo de sofrimento. E o apóstolo Paulo, então, escrevendo aos Tessalonicenses, diz, olha, é justo diante de Deus que nós que somos de Deus, de Cristo, sejamos atribulados aqui, para que quando Cristo voltar, Ele traga juízo a estes que estão nos atribulando. Mas quando será isso? Quando Cristo voltar. Paulo escreve aos Tessalonicenses, salvo engano, na segunda carta. E ele continua e diz aqui a Isaías, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, a terra seja de todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. É para aqui que caminha a humanidade. A humanidade não está caminhando para dias melhores. Ouvimos o tempo todo que a tecnologia está melhorando a vida das pessoas. Não, não está. A tecnologia, de fato, ela dá uma qualidade de vida para um grupo específico de pessoas, mas para a grande maioria, não. A grande maioria continua sofrendo e irá sofrer mais ainda até que volte o Senhor. Vivemos em um mundo em guerra, de desigualdades, um mundo de perversidades e injustiças, onde na grande maioria das vezes o certo já virou errado e o errado já é visto agora como certo. Versículo 12: e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo.
Versículo 13. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, olha a misericórdia de Deus. Deus que poderia destruir todos, ele diz, não, eu vou guardar um pouco para mim. E por que ele faz isso? Simples, porque ele quer. A gente quer sempre uma explicação. Não, mas não tem, é ele que quer. Eu terei misericórdia de quem eu quiser, é tudo meu, então eu quero guardar um pedaço para mim. E esse pedaço eu vou purificar. Porque para que alguém tenha um relacionamento com Deus Santo, essa pessoa tem que ser santa ou santificada para ele. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, santa semente é o seu toco. Então, é isso que o Senhor está dizendo aqui. Não, é quando vocês acharem que está tudo acabado, que vai surgir alguma coisa. Como uma semente em terra seca. Lá em Isaías 53. Não é nos seus planos, não são os seus sonhos, não é de Deus. Ah, eu queria tanto que o Brasil todo fosse evangélico. É verdade, né, irmão? A gente tem quase 40 milhões de evangélicos. Que coisa bonita, né? Esses 40 milhões de evangélicos no Brasil. Não, é uma vergonha. Ah, nós temos canais de TV que são evangélicos. Que vergonha, né? Porque são os que mais pedem dinheiro e falam coisas insanas. Esses canais de TV evangélicos, eles propagam uma teologia diabólica. Não sei se vocês já viram alguns desses programas lá, é diabólico. Então, cuidado. Porque parece, né? Então, quando a gente disse no começo, é difícil enxergar a soberania de Deus em tempos difíceis. Nada é tão difícil quanto, nada está sendo tão difícil quanto a situação religiosa do mundo. Sabe, a gente olha para um lado, a gente olha para o outro, a gente olha para frente e a gente fica, meu Deus, onde é que estão os crentes? Onde estão os pastores evangélicos? Onde é que estão os líderes evangélicos? Aquele povo da cruz mesmo, o povo que ora, o povo que se preocupa com a ortodoxia, o povo que se preocupa com a ortopraxia, com a vida piedosa. Onde é que está esse povo? E você olha para um lado, olha para o outro, e é paz do Senhor para aqui, paz do Senhor para lá, e um péssimo testemunho aqui, um péssimo testemunho lá, e você fala, e o que é que está acontecendo? É isso aí. É isso mesmo. Então, quando Asaf fala o que fala, é porque é isso que ele está vivenciando, irmãos. Volto agora para o Salmo 73, se Deus permitir, vamos concluir em poucos minutos, para que vocês possam voltar para os seus afazeres, que com certeza são muito, mas muito importantes, né? Vocês têm muitas obrigações, eu tenho certeza disso, eu não quero atrapalhá-los. Então aqui onde nós paramos, versículo 18, voltamos a ele, Salmo 73, voltamos a ele. No versículo 18, a terceira parte do Salmo 73, a parte final, falamos que o Salmo 73 pode ser dividido em 3 partes, a crise de fé do profeta, do versículo 1 ao 12, né? O momento onde esse profeta reflete sobre a crise, versículos 13 a 17, e a solução que Deus envia para a crise do profeta. Versículo 18: tu certamente os põe em lugares escorregadios. Quem são esses que estão colocados em lugares escorregadios? São as pessoas que muitas vezes você é tentado a ter inveja. Você olha para a pessoa e parece que a pessoa se deu bem. A pessoa, sabe, ela tem uma vida financeira próspera no sentido material, ela tem uma vida saudável, ela é uma pessoa, usar até uma expressão, muito ouvida nos dias atuais, é uma pessoa bem resolvida,
consigo e com os outros, tem relacionamentos interpessoais aparentemente saudáveis, e você diz, meu Deus, como a vida dessa pessoa deve ser legal, como deve ser muito bacana a vida dessa pessoa. Não, essa pessoa está vivendo num lugar escorregadio. Porque aquilo que o mundo diz que é bom, não é. Aquilo que o mundo diz que é ruim, pode ter certeza absoluta que é bom. Um exemplo claro, que a gente já até falou aqui, o sofrimento. Então, o sofrimento na vida do crente é um benefício. Deus nos deu graça não somente de crer nele, mas de sofrer por amor a ele. Então, isso é graça. E o que é graça? Favor imerecido. Você já imaginou? Deus vai te dar um presente. Qual é o presente? Você sofrer por ele. Não, esse presente eu passo. Tem alguém querendo minha parte do bolo? Eu dividi aqui, dei uma fatia para cada um. Alguém quer a minha? Essa parte, esse bolo, não gosto muito desse bolo assim, que alguém quer minha fatia? Então, o mundo aponta para uma direção e Deus aponta para outra. A gente vê esse ensino em Gálatas, por exemplo, falamos aqui recentemente, a carne e o espírito. Vimos o apóstolo João dizer, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o que encontramos no mundo? 3 coisas: concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Então, é isso que o mundo quer que você busque: concupiscência e soberba. Soberba e concupiscência. Disfarçado das mais diversas iguarias, mas é isso. No final das contas, é isso. E os fazes cair na destruição. E vimos isso em Lucas, quando o Senhor fala do rico e de Lázaro. Versículo 19, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. E aqui a gente já vê uma diferença entre o crente e o incrédulo. Por quê? Porque a esperança do crente, como Paulo coloca no capítulo 5 de Romanos, ela jamais nos decepciona. Porque o amor de Deus é constantemente derramado em nossos corações. Enquanto que a expectativa do incrédulo constantemente irá decepcioná-lo. Se não aqui, no porvir, com certeza. Eles ficam de súbito assolados. Basta a gente pegar o livro do Apocalipse e ver qual vai ser a postura dos ímpios quando o Senhor começar a derramar os seus cálices de ira. Versículo 20. Como ao sonho, quando se acorda. Então, você já sonhou e acordou assim, meio sem saber se está dormindo ainda, se está acordado? Mas é o que o profeta está falando aqui. Tem gente, pastor, estou sentindo isso aqui agora no culto. Não sei se eu estou vendo você mesmo, ou se eu estou em casa dormindo e tive esse pesadelo. Não é aqui. Aqui você está na igreja. Então, como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. A gente dificilmente faz a conexão entre essa palavra Deus e desprezo. Porque a gente tem uma ideia mesmo que Deus assim vai aceitar tudo de todos o tempo todo. Não, o Deus da Bíblia não é assim. Eu quero que você fique, deixe marcado aqui, se Deus permitir já vamos voltar, mas essa passagem que você com certeza sabe, eu quero que você mais uma vez seja relembrado, Provérbios, capítulo 1. Todos vocês conhecem essa passagem, mas nunca é demais, né, ser relembrado dessas verdades que nos deixam em posição de alerta. Provérbios capítulo 1. Versículo 24. Mas porque clamei e vós recusastes. Então, a pessoa às vezes ainda se queixa. Meu Deus, esse ano de 2023, você viu como foram as pregações? Só cajado, só lá.
Parece que o pastor não tem uma palavra assim, sabe, de conforto, consolo. O que é que a pessoa está dizendo? Eu estou vivendo em pecado, não quero abandonar o pecado, queria no mínimo 2 tapinhas nas costas. Tapinha? Eu não estou dando tapinha em ninguém, já estão falando um monte de mim, imagina. Porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Isaías atendeu. A quem enviarei? Isaías disse: eu, pode vir, bota meu nome aí, eu vou, Senhor. Mas por que clamei? Você se recusou. Versículo 25. Antes vocês rejeitaram todo o meu conselho. Olha que coisa! Todo o meu conselho. E não quisestes a minha repreensão. É isso que a gente não quer. A gente quer passagens que nos acalentem no pecado. Oh, você está vendo? Você fica ouvindo essas palavras desse pastor? Não! Você viu quando aquela mulher pega em flagrante adultério? Jesus disse assim: ninguém atire pedra nela! E aí ela foi embora e ainda adulterou com mais 50, no mínimo. Não foi não? Na minha não tem essa passagem de que ela saiu de lá e foi para o carnaval. Não tem. Pelo contrário, o Senhor Jesus olhou para ela e disse: minha filha, vá e não peques mais. Parece que não. Agora a gente só fala até a parte: olhe, quem não tiver pecado, que atire. Eu não sou fariseu, fico tranquilo em advertir as pessoas. Porque vejo o apóstolo Paulo advertindo, o apóstolo Pedro advertindo, o apóstolo João advertindo. Vejo as advertências em amor que devem ser feitas. Se você vê o seu irmão em erro, corrige-o com espírito de brandura, sabendo que você poderia também estar no lugar dele. Isso é o que a Bíblia ensina. Mas as pessoas querem de fato esse tipo de teologia maligna, né? Que é aquela teologia que quer deixar o homem confortável no pecado. Você está vendo como Jesus não julgou a mulher pega em flagrante adultério? Mas como assim ele não julgou? Ele disse sim que era pecado, ainda falou para ela não pecar mais. Mas as pessoas, elas não veem a Bíblia como devem enxergar. Pelo contrário, elas enxergam como que se Jesus, ele as liberasse para viver uma vida de extrema rebeldia contra o Pai. A gente olha, por exemplo, as pessoas que se dizem evangélicas, que defendem o homossexualismo. Não existem parâmetros bíblicos para defender esse tipo de comportamento humano, né? Então, mas as pessoas dizem: não, Jesus, ele nunca falou nada contra. Como assim ele não falou contra? Falou. A Bíblia diz que quem se entrega a esse tipo de prática não herdará o reino de Deus. Está claro na Bíblia isso. Mas hoje em dia falar isso beira a criminalidade. Daqui a pouco o fato de você pregar isso, talvez a punição seja maior do que um traficante que está vendendo droga. Então, aqui ele continua: antes, o que Deus vai fazer com esses que têm essa postura, que não querem ser repreendidos no pecado? Versículo 26, antes eu me rirei da vossa desventura. Você imagina Deus rindo de alguém sofrendo muito? Está escrito. E a atitude aqui não é colocar Deus como alguém perverso, porque Deus nunca vai ser perverso. Deus é bom. Ele, inclusive, é o referencial para o que é bom. A ideia aqui é de justiça. Você colhe o que você planta. Então essa atitude que a gente vê as pessoas, você prega o evangelho e as pessoas se escarnecem. Então naquele dia Deus escarnecerá deles. Ainda bem que eu nunca escarneci de Deus. Vamos ver. Gálatas capítulo 6. Com Deus não se brinca. Deus não se deixa escarnecer. Está falando para a igreja que não está agindo como igreja. Nesse caso específico, não está cuidando do pastor da igreja. Deus não se deixa escarnecer. O que você plantar, isso é o que você vai colher. Então aqui ele diz: cuidado, porque em vindo o vosso terror, eu zombarei
Deus vai fazer isso. Você imagina um Deus que faz isso? Não, o meu Deus jamais terá essa atitude com ninguém. Pois é, esse é o Deus da Bíblia. Então o seu Deus vem de onde? Porque esse é o da Bíblia. De onde é que vem o seu Deus? Versículo 27. Em vindo o vosso terror como a tempestade. A ideia aqui é de imprevisibilidade. Uma tempestade chega de maneira imprevisível. Em vindo a vossa perdição como um redemoinho, a mesma coisa. Quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão. Ó, vocês vai ter um dia que vão me invocar. Eu me lembro como se fosse hoje. Isso já vai fazer mais de 10 anos. Uma atriz da Globo chamada Camila Pitanga, se eu não me engano. Na época era famosa. E ela foi dar uma entrevista e ela se dizia defensora do ateísmo. Ou seja, não acreditava na existência de Deus. Mas o entrevistador fez essa pergunta para ela: vamos imaginar que você está num avião a 10 mil metros de altura e de repente o piloto diz que o avião perdeu as turbinas e ele começa a cair. O que você faria? Eu clamaria para Deus. Mas você acabou de dizer que não acredita que Deus existe, mas vai que ele existe. Pois é, essa é a postura do ímpio. O ímpio é isso mesmo. Na dificuldade você vê o ímpio atirando para tudo quanto é lado. Vai que cola com alguém alguma coisa. Pois é, com Deus verdadeiro não cola. Deus está em busca de um grupo de pessoas que ele sempre esteve. Os verdadeiros adoradores, desde Abel. Os verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura. Então aqui ele diz: e me invocarão, mas eu não responderei. E tem isso, quer dizer que pode chegar alguém que vai invocar e Deus não vai responder? Claro que pode. As 5 virgens nécias, elas invocaram, elas bateram na porta. E como foi que Jesus disse que o noivo respondeu? Não, ninguém vai abrir a porta não. Não chegaram na hora. Não, mas a gente estava lá com as outras, elas estão aí, elas podem dizer que a gente estava com elas. Sim, mas e aí? Eu cheguei, vocês não estavam preparados. Porque a gente acha isso, irmãos, que vai ser sempre do nosso jeito. Não, não vai. É do jeito de Deus. Você acreditando ou não, você aceitando ou não, vai ser do jeito de Deus. Sempre. Me invocarão, eu não responderei. Procurar-me-ão. Imagine. Daqui a algum tempo o pessoal procurando uma igreja bíblica. Meu Deus, eu quero um pastor que prega a Bíblia. Um estudo bíblico, eu quero entender. Por que você quer entender agora? Tanta oportunidade você teve. Você quer? Então vá se inscrever lá no curso de tal igreja. Pague lá R$500 por mês para você aprender alguma bobagem, né, teológica, que não vai mudar a sua vida em absolutamente nada. Então são esses que são bem vistos e bem quistos. Versículo 29. Porque aborreceram o conhecimento. Ó, aborreceram o conhecimento. E não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho. Quantos de nós podemos estar nessa situação? A palavra pregada revela o conselho de Deus, mas você diz: não vou fazer o que ele está mandando. Como assim você não vai? Você diz que você é crente, você não vai obedecer a Deus. E desprezaram toda a minha repreensão. Por quê? Porque se você acha que você falhou em um único ponto, não, você falhou em tudo. Você não desobedece um ponto da lei de Deus. Não, quando você desobedece um ponto da lei de Deus, você desobedeceu toda ela, porque toda ela vem do amor. Se voluntariamente você desobedece qualquer das ordenanças de Deus, você é condenado como alguém que não ama a Deus. Porque se você amasse, você o obedeceria. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento. Mais um ensino que Jesus repete.
tudo que o homem plantar, ele vai colher. Olha que coisa, irmãos, é impressionante como a geração atual de crentes acha que pode plantar uma coisa e colher outra. Então vamos imaginar o seguinte, né? Eu já estou concluindo. Vamos imaginar o seguinte: nós estamos numa sexta-feira, a semana começa no domingo, amém? Então nós já estamos no 6º dia da semana, isso mesmo, amanhã é o 7º. Então, 6º dia da semana. Em 6 dias que a gente teve durante essa semana, qual foi a prioridade de Deus na nossa vida? Pois é, esse é o seu plantio. Então, diante de tudo que você plantou em Cristo nessa semana, o que você espera colher na próxima? O que você espera colher no próximo mês? Agora vamos pegar um pouco maior a fotografia. Tudo que você plantou nesses 7 meses, nós estamos em julho, né? Mês 7. O que você acha que você vai colher no restante do ano? Ah, mas Deus sabe que eu queria plantar mais. Não, não queria. Deixa eu dar um exemplo para você e talvez fique claro. Alguém aqui, quando quer fazer xixi, vai fazer xixi. A gente já teve até um problema aqui na igreja. O pessoal comeu feijoada sábado de noite e veio para o culto domingo de manhã. O banheiro ficou extremamente disputado. E eu fiquei sem entender. Eu falei, rapaz, esse pessoal está passando para lá e para cá. Será que estão com sede, é o calor, alguma coisa? Depois que eu vim saber que não, foi feijoada do dia anterior. Então, quando a gente quer ir no banheiro, a gente vai. Porque se a gente não for no banheiro, o que acontece? Tem uma hora que a gente não aguenta mais. Segurar, seja o número 1 ou o número 2. Pastor, que coisa boba. Pois é, tão bobo, né? Então, se você de fato amasse a Deus, ia ter um determinado momento da sua vida que você não ia aguentar mais viver uma vida que Deus não seja prioridade nela. Então essa ideia de que eu sou de Deus, eu quero muito dar prioridade às coisas de Deus, mas eu não estou conseguindo, isso é mentira. Por quê? Porque se o Espírito Santo de Deus habita em nós, então é como se a gente estivesse mergulhando e nós não sabemos respirar embaixo d'água. Tem gente que consegue prender o fôlego em 3 minutos, eu não consigo prender nem 30 segundos. Então, mas a pessoa uma hora vai ter que sair da água e puxar o oxigênio de novo. Então você é crente, você é espiritual. Você passa uma semana vivendo uma vida em meio a pressões carnais e não sente falta. E não vê necessidade de encher-se do Espírito Santo de Deus, de demonstrar todas as formas que você é de Deus. Por isso que a gente sabe, irmãos, que não, o número de evangélicos não chega nem perto dessas pessoas que se autoprofessam como. Porque não basta você dizer que acredita em Jesus ou que é evangélico. Não, você tem que andar como ele andou. E andar como ele andou, olha, é algo assim, irmãos, que eu acho que se a gente refletir nisso constantemente, a gente nunca corre o risco de exagerar. Maria foi avisada de maneira divina do nascimento de Jesus. Ela não foi só avisada. Maria teve uma gravidez sem concepção humana. Essa é Maria. Maria vivenciou seu filho com 12 anos, virar para ela e dizer: eu estou na casa de meu pai. Ela vivenciou essas coisas. E aí Jesus começa o seu ministério. Aí a gente tem lá, né, graças a Deus, no Evangelho de João, um diálogo de Maria com Jesus no início do seu ministério, que é nas bodas de Caná. Faltou vinho, e agora, meu filho, eu sei quem você é, meu filho, faça alguma coisa. E aí ela vira para os servos da casa, demonstrando que provavelmente era alguém da família, né, alguém conhecido, e façam tudo o que ele mandar. Tem aquelas talhas, aqueles potes de água, né?
Cada um tinha 70 litros, se eu não me engano, e Jesus transforma água em vinho, né? E depois, essa mesma senhora que viu tudo isso, quando percebeu que o seu filho estava se entregando, ao seu ver, exageradamente a missão que lhe foi dada, foi junto com os demais familiares para prendê-lo, porque acreditava que ele estava fora de si. Mas como estava fora de si? Ele é Deus. Jesus não é uma pessoa comum, e ela sabia disso. Mas ela foi lá, porque o lado mãe dela falou mais alto. Mas Jesus não deixou que o lado filho dele falasse mais alto. Ele disse: não, a minha família são aqueles que ouvem e obedecem à voz do Pai que está no céu. Por que a gente não tem essa mesma postura? Porque a gente muitas vezes é tão permissivo com os nossos e tão austero, né, com os outros. Parece que toda a nossa parentela incrédula vai para o céu, de tabela. E os nossos irmãos em Cristo na igreja são vistos como inimigos. Como assim? Parece que você tem mais obrigação com os seus entes consanguíneos do que com os seus entes que são filhos de Deus. Não é o que a Bíblia ensina. Faça o bem a todos, prioritariamente aos da família da fé. Uma parte que eu acho assim muito, né, reveladora do coração de alguns. Eu não estou voltando para o Salmo 73, viu? Quem quiser me acompanhar, eu vou tentar concluir. Se não der, e Deus permitir, domingo a gente faz essa conclusão. Mas eu quero falar dessa parte, acho que é importante. Tem muita gente que usa uma passagem que o apóstolo Paulo diz, quando ele está escrevendo, salvo engano, né, nas cartas pastorais, ele está escrevendo a Timóteo, se eu não me engano, e ele está falando de que aqueles que têm na família uma viúva crente, então alguém da sua família tem uma viúva que é crente, e a viúva naquela época era uma pessoa necessitada, precisava de assistência, ela não tinha como trabalhar. Então ele diz: aquele que tem na sua família uma viúva crente, ajude ela. Porque além de ser da sua família na fé, ainda é da sua família de sangue. Então ajude essa pessoa. E aí então ele diz: porque aqueles que não fizerem isso estão sobrecarregando a igreja. E ele diz então: porque aqueles que negam os seus são pior do que os ímpios. Aí a pessoa esquece tudo que ele falou antes, pega só essa partezinha para dizer: tá vendo? Eu tenho que cuidar primeiro da minha família. Eu quase que vejo o demônio falando aquele ditado assim, tão amado por muitos: farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Reinando na igreja. Não. Prioritariamente aos da família da fé. A gente tem uma dificuldade com isso, né? Eu revelo que eu tenho, né? Para mim é um esmurrar constante da minha carne. Por exemplo, eu tenho 3 filhos, mas em muitos momentos eu tive que dar prioridade aos filhos na fé em detrimento dos meus filhos de sangue. Não que eu os tenha abandonado, mas eu tive que deixar de estar com os meus filhos de sangue para estar exercendo o pastoreio, onde eu tenho filhos na fé que precisavam de uma assistência. Então é importante que a gente entenda que a gente tem responsabilidades. E que as nossas responsabilidades, por mais lógico que seja o que eu vou dizer, eu espero que para você possa parecer assim tão lógico, né? As nossas responsabilidades são nossas. Se você não fizer o que Deus atribuiu para você fazer, quem vai sair perdendo é você. Às vezes a pessoa pergunta: pastor, como é esse negócio aí de arranjar tesouro no céu? Aí eu pergunto para você: vem cá, como é que você arranja tesouros na terra? Ah, na terra é assim, a gente trabalha e ganha dinheiro. Pois é, no céu é a mesma coisa. Só que no céu a gente não trabalha para ganhar dinheiro, né? A gente age em obediência a Deus.
O que você acha que o apóstolo quis dizer quando, escrevendo a Timóteo, fala: eu sei em quem eu tenho crido, ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Paulo está dizendo: eu tenho um depósito e ele está sendo guardado pelo Deus Todo-Poderoso. Mas para algumas pessoas ainda é difícil essa. Como assim? Quer dizer que se eu faço as coisas para Deus e aí eu tenho um tesouro no céu? Vem cá. Quando Jesus estava falando, sabe, eu acho interessante porque as coisas estão na Bíblia. Estão lá. A gente que às vezes não quer ver. O jovem rico se aproxima de Jesus, não foi? O que foi que Jesus disse para ele? Vai, vende tudo que tens e terás, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro. Aonde? Então como é que a gente junta tesouro no céu? Oh, mas Jesus acabou de dizer, obedecendo aí. Essa ordem foi aquele jovem rico. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres. Eu estou dando essa ordem a você. Por quê? Porque o que tem impedido você de entrar pela porta estreita é o seu apego ao seu dinheiro, ou aquilo que você pensa que é seu. Então, vá e dê isso para quem vai fazer melhor uso. Quanto a você, vem e me segue. Segue como? Se ele seguisse a Jesus, ele já teria o quê? Um tesouro no céu. Essa é a lógica do texto. Basta você interpretar o texto. Vai, vende tudo que tem, dá ao pobre, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Por quê? Porque uma vez salvo, salvo para sempre. Aquele que o pai entrega ao filho, o filho nunca perderá, porque aquele que entregou ao filho é mais poderoso de todos. A gente já viu isso recentemente, estudamos aqui João 10. Voltando agora para o Salmo 73, concluindo a exposição de hoje, o carro do lixo já passou. É o nosso referencial. Ô pastor, então o carro do lixo já passou, já está na hora, viu? Tá certo. Mas ele adiantou o horário, viu? Só avisando. Versículo 21 do Salmo 73. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Você reconhece? Sabe, irmãos, a gente fala muito de humildade. O que a gente não vê são pessoas humildes. Pessoas humildes sempre foram raras. Até porque aquele que é humilde nunca reconhece que é. A humildade é um atributo que aquele que reconhece que tem já perdeu. Então, quando você observa o que está escrito aqui, é um homem extremamente respeitado entre os seus, como alguém espiritual, como alguém de Deus, mas ele não tem problema de dizer: eu estava embrutecido. A ideia aqui é: eu estava em um estado animalesco, eu estava como uma besta fera, como alguém que não raciocina, agindo meramente por instintos naturais. A gente reconhece quando a gente faz isso? Ou a gente gosta de jogar a sujeira para debaixo do tapete? Ou a gente ainda gosta de justificar os nossos pecados? Esse é ainda mais grave. Porque são aqueles que: não, mas eu fiz isso por quê? Não entendi. É como alguém que vai justificar. Diante dos homens pode até colar, mas diante de Deus a legítima defesa. Aí eu vejo Deus dizendo na sua palavra: ó, você, diante de alguém que quer te matar, você podia até morrer, você só não podia matar a pessoa que quer te matar. Você está autorizado a morrer, mas você só vai morrer se eu quiser que você morra. Uma pessoa pode tentar disparar contra você, a bala pode não sair, a bala pode não pegar em você, a bala pode pegar em você e você não morrer. Tantas coisas, né? Você só não pode revidar para matar a pessoa, isso você não pode. Mas eu estou fazendo isso para me salvar. Não, mas o que foi que eu ensinei? Todo aquele que tentar salvar a sua vida, perderá. A gente gosta disso? Não, a gente não gosta. Só pensar nisso já
nos incomoda. Mas como assim? Mas uma pessoa perversa vai fazer isso comigo e vai ficar por isso mesmo? Não, irmão, não vai ficar por isso mesmo, porque Deus é um justo juiz. E você deveria, eu e você, nós deveríamos nos entregar em confiança a Ele. Tão bonito, né? Quando a gente recita o salmo, entrega os teus caminhos ao Senhor e confia nele. E no mais, e o mais, tudo Ele fará. Quando a gente fala é bonito, né? E na hora de aplicar, entrega os teus caminhos ao Senhor. Entreguei, checklist. Confia nele, estou confiando, checklist. Está confiando? Vamos ver. Então o Senhor disse: fique na praia, me espere até eu voltar. Está vindo um maremoto, todo mundo sai correndo. E você vai sair correndo ou vai ficar? Pastor, eu acho que só correndo. Mas o Senhor disse que é para ficar. Não, pastor, mas é um maremoto, está vindo. Está escrito na palavra de Deus: o prudente, ele vê o perigo e ele sai correndo. Não, ele vê o perigo e sai correndo, é verdade. Mas se Deus mandou você ficar, você fica. Foi Ele que mandou. Ele garante. Não viva por vista, viva por fé. Falar também é tão bonito nessa passagem. Viva por fé. Tá certo, você vai viver por fé. Eu vou viver por fé. Então pega o filho a quem tu amas, Abraão, e vem sacrificar. Senhor, eu não estava contando com isso. Eu estava embrutecido e ignorante. É tão importante, irmãos, quando a gente reconhece que a gente não sabe. Sabe? É muito. Nos dias atuais, alguém que reconhece que não sabe alguma coisa é quase que raridade, porque todo mundo sabe de tudo. Principalmente quando a gente está falando de religião, né? Não, mas eu acho que Deus não faria isso. Não, mas eu penso que Deus não faria isso. Não, mas Deus, Ele vai fazer dessa forma. E sim, você está falando isso baseado em que mesmo? Não, no meu achismo. E o seu achismo tem que credibilidade nenhuma. Aí você pega o seu achismo e você vai para a Bíblia. A Bíblia está dizendo todo o seu achismo. Tem gente que ainda fica com o achismo, mesmo na Bíblia dizendo que o achismo dessa pessoa está errado. Essa é a verdadeira soberba. Essa é a verdadeira revelação de que você ainda é um filho de Adão, não de Deus. Porque é exatamente o que aconteceu com Adão e Eva. Eles sabiam que se comessem do fruto, iriam morrer. Mas eles não deram crédito à palavra de Deus. Confiaram mais no diabo, que disse a eles: certamente não morrereis. Parece hoje que quem desobedece a Deus é mais sábio do que quem obedece. Não, não é. A sabedoria está em obedecer a Deus, em guardar cada um dos seus mandamentos. Ainda que para muitos essa possa parecer uma atitude infantil, uma atitude de falta de sabedoria. Versículo 23. Todavia estou sempre contigo. E eu quero concluir aqui por causa do horário. Nesse versículo aqui eu findo. Todavia estou sempre contigo. Olha que maravilha, irmãos. Quando Jesus está se despedindo dos seus discípulos, é exatamente isso que ele diz: e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Ele vira para um grupo de pessoas pobres, para um grupo de pessoas que não conheciam a geografia do mundo, que passaram toda a sua vida até aquele momento em um pedacinho de mundo, e diz: vocês pregarão o Evangelho em todo o mundo, toda a criatura. Para um grupo de pessoas que tinha certeza absoluta que não tinha condição de fazer.
mas eles fizeram, e a prova disso somos nós. Olha nós aqui. Milhares de quilômetros, milhares de anos depois, a palavra que foi dada àquele grupo chegou até nós. E a gente ainda insiste em não confiar em Deus, como se Ele não tivesse poder para cumprir o que disse por nosso intermédio. Preste atenção, por nosso intermédio. Às vezes a gente gosta, de sair de baixo, como diz. Não, Deus vai fazer, Ele não precisa de mim. De fato, Ele não precisa de mim, não precisa de você, mas Ele escolheu nos usar. E isso deveria ser visto por nós um grande privilégio. Como um grande privilégio. Um grande privilégio. Fazer qualquer coisa para Deus deveria ser visto por nós como um grande privilégio. Aquele que tem seres de fogo com 6 asas, e tem anjos, para servi-lo, diz que vai fazer as coisas por nosso intermédio, e a gente não se sente honrado com isso. Então eu não sei mais o que é honra. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Por que você não sucumbiu ainda? Por isso. Por isso que você ainda está aqui ouvindo alertas constantes do Senhor. Mas, sinceramente, irmãos, eu não sei até quando. Perceba, em um determinado momento, a porta da arca fechou. Em um determinado momento, as bolas de fogo começaram a cair em Sodoma e Gomorra. Em um determinado momento, o cálice da ira de Deus irá transbordar, como está lá em Apocalipse. É preciso que a gente esteja vigiando e orando sem cessar. O Senhor está às portas. E é tão comum ouvir frases como essa nas mídias sociais. O interessante é que essas mesmas pessoas que dizem que o Senhor está próximo em relação à volta de Cristo, são as mesmas pessoas que vivem como se o Senhor não estivesse tão perto assim de voltar. Vamos imaginar, irmãos, que eu e você, de repente nós fôssemos nos mudar para um outro país. Não mais fôssemos voltar para o Brasil. Você e eu vamos todos morar em outro país, não vamos voltar mais para o Brasil. Ou nós não vamos de avião, o avião não é de Deus, nós vamos de barco. Barco é de Deus, foi a arca de Noé que manteve o povo seguro. Então, a gente vai pegar o navio, vai ser amanhã de manhã. E aí, vamos imaginar que hoje de noite você dá um passeio no shopping. E é comum ter no shopping stand, pelo menos era enquanto eu ia, tem tempo que eu não vou, Mas quando eu fui há um tempo atrás, tinha alguns stands que vendiam imóveis. E de repente lá está vendendo um loteamento na linha verde, que normalmente custaria 100 mil reais, mas só hoje, para você, vai custar 1.000. O que isso representa para você que vai viajar amanhã e não vai voltar mais para aqui? Podia ser 10 reais. Porque você quer essa preocupação, você não volta mais aqui. Irmãos, a gente está preocupado em manter, em ter tanta coisa aqui nessa terra, sendo que a gente vai sair daqui a pouco. Eu não estou nem falando da igreja, é da terra, daqui a pouco. E não mais volta. E é o que a gente fez e deixou de fazer que vai chegar antes da gente. As nossas obras, elas testificam o caminho que nós, o destino que nós iremos. Não, pastor, a gente não é salvo por obras. Claro que não. Somos salvos pela fé. Mas o que diz se a nossa fé é verdadeira são as obras que a gente pratica.
Por isso é tão importante que a gente abandone de vez essa ideia insana de medir a nossa justiça pela injustiça dos outros. Não, eu vou para a igreja 2 vezes por semana. Tem gente que vai 2 vezes por mês. Olha como eu sou. Eu não dou dízimo. O dízimo eu já acho demais, mas eu dou um valor. Tem gente que nem nada dá. Eu não ajudo em nada na igreja, mas também eu nem atrapalho. Por isso que eu entro na igreja, eu não faço nem xixi no banheiro, porque eu também vou limpar. Então não quero que digam que eu atrapalho. Eu nem chego aqui para beber um gole de água. Não ajudo, também não atrapalho. Pois é. Você acha que Deus enviou o seu único filho para isso? Para a gente vir e passar como se não tivéssemos vindo? É isso que você imagina? O seu grande feito, não fazer nada. Oh, como eu sou uma pessoa boa, eu não fiz nada. Pois é, Jesus conta uma parábola exatamente para esse grupo de pessoas. Ele entregou 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. Vocês já sabem. O que tinha 5 trabalhou e conseguiu mais 5. O que tinha 2 trabalhou e conseguiu mais 2. E o que tinha 1 não trabalhou. Abriu um buraco no chão, escondeu o talento, fechou, ficou esperando o senhor voltar. Quando o senhor voltou, escavou de novo, pegou o talento, limpou a areia. E o seu talento? Mas por que você fez isso? Porque você não entregou pelo menos na mão dos banqueiros? Você não ia usar? Desse para alguém que usasse pelo menos. Porque o Senhor não criou nada inútil. E haverá um dia de prestação de contas. Olha, irmãos, quem está fazendo algo para Deus não deve se sentir confortável. Deve estar sempre analisando a motivação com que está fazendo. Porque não basta só fazer, tem que buscar a motivação. Perceba que a igreja de Éfeso estava fazendo, mas tinha perdido o amor e precisava voltar a ele. Mas quem não está fazendo, está numa posição muito pior, porque nem está fazendo. Quando o Senhor Jesus voltar, não tem nem o que conversar. O que você não fez? Então, é o que a gente tem ouvido. Essa semana, os irmãos sabem, terça-feira, igrejas que não conhecem o verdadeiro evangelho fizeram uma mobilização e saíram pregando nas ruas. Pois é. A gente acredita que o que a gente prega aqui é a verdade. A gente acredita que é a verdade que salva. E aí? Quantas pessoas você convidou para o culto hoje? Agora, se tivesse café da manhã de graça amanhã em algum estabelecimento, você convidaria quantos? Porque café da manhã de graça é muito mais legal do que vida eterna. Percebe como os nossos valores estão em contradição com a palavra que a gente diz acreditar? Que a gente professa acreditar? Então, quando nós pensamos da dificuldade de enxergar a soberania de Deus em tempos difíceis, é justamente porque nós não usufruímos da companhia de Cristo. No nosso dia a dia, e Jesus disse, aquele que não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Esse princípio você pode aplicar em várias ações que você tem no seu dia a dia. Vou dizer, por exemplo, uma delas. Se sua vida está tranquila, se você está tendo tempo para buscar a Deus, por que você não está buscando a Deus mais, se você tem esse tempo? Você acha que quando
você tiver menos tempo, você vai buscar mais a Deus? Inverta isso. Você tem pouco tempo para buscar Deus em virtude das suas inúmeras obrigações. Use o tempo com sabedoria. Tempo é um recurso escasso, que está cada vez mais escasso. Para quem? Para mim e para você. Hoje nós não temos mais o mesmo tempo que tínhamos ontem. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Nós estamos em contagem regressiva desde o nosso nascimento. A única dificuldade é que a gente não sabe onde está o cronômetro. Eu não sei se me restam 5 anos, 5 dias, 5 horas. Eu não sei. Eu tenho que viver como eu fosse me encontrar com Jesus agora. Por isso que é tão importante, irmãos, dar ouvido à voz do Senhor. Sabe, se o que está sendo pregado vem de homens, não ouça. Rejeite. Repreenda em nome de Jesus. Como diriam alguns, amarre queime. Mas, se vem de Deus, se é da Bíblia, se a argumentação é toda bíblica, e você se sente contra a parede, é porque você está de fato contra a parede. E a única postura que você deveria ter é de se prostrar em arrependimento e só se levantar com a disposição de ter a sua vida totalmente transformada. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Ó Senhor, o Senhor nos conhece, sabe quem somos, sabe como chegamos aqui. O Senhor, mais do que ninguém, sabe como tem sido os nossos dias. O que tem tomado os nossos pensamentos, o que tem habitado em nossos corações. Por isso nos ajuda, Senhor, nos socorre de submergirmos, Senhor, em meio à multidão de nossas incredulidades. Ó Senhor Jesus, nos ajuda a crer, a confiar, Senhor. Nos ajuda a confiar em Ti, a confiar na Tua palavra, Senhor, a confiar nas Tuas promessas, mas também, Senhor, a confiar e temer os Teus alertas. Que nós não nos vejamos como animais embrutecidos, agindo e reagindo por instintos naturais, como se não tivéssemos ainda o Teu Espírito, Senhor. Livra-nos, Senhor, desse momento de desespero, mas que a nossa história seja contada junto com aqueles que ouvem e obedecem a voz do Pai que está no céu, junto com aqueles que buscam crescer na graça e no conhecimento de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis a Ti e não ao mundo, a sermos cada vez mais diligentes ao Teu propósito e não aos nossos propósitos, Senhor. Para que em tudo e de todas as formas o Senhor seja glorificado. Por meio das nossas ações e reações, o Senhor seja glorificado quando falamos e quando nos calamos, porque tudo que fazemos e deixamos de fazer é para a Tua glória, Senhor. Que seja essa a história da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que Deus os leve em paz aos vossos lares.